Olá, gente, tudo bem? Vamos gravar mais um vídeo e hoje a nossa dica vai ser como você começa a prova de português em interpretação de texto. Eu vou dar umas dicas de como você começar a prova de um método que eu utilizei na última prova que eu fiz do concurso São Roque para supervisor. De 20 questões eu acertei 19, então o desempenho foi considerável, né? Quase gabaritei. Foi por uma questão que eu acabei não gabaritando. Mas vamos lá. Como que eu faço para começar a prova? Eu vou explicar para vocês aqui. Vou diminuir minha telinha, né? Vou colocar aqui o comecinho da prova, só para vocês terem uma ideia. Esta é a prova, né? Aqui, ó, Estância Turística de São Roque. Essa é a carinha da prova da VUNESP, tá? E a prova da VUNESP, que é uma banca excelente, gente, né? Ó, essa, por exemplo, tinha 60 questões objetivas. É uma banca muito boa, muito séria. E aí começa sempre com o quê? Língua portuguesa. Sempre as provas da VUNESP que tem língua portuguesa começam com língua portuguesa. Pode ter uma ou outra que não tem, ou uma outra diferente, mas assim, a grande maioria começa. E como é que você começa a resolver? Veja, você pega a prova e já sai lendo e começa pela número 1, eu vou te falar que eu não faço isso. Como é que eu começo uma prova? Eu pego aquilo que eu tenho mais domínio. Então eu já vou logo para a legislação, que é o que eu gosto, primeiro que eu tô com a mente fresca, né? Então, segundo, que é o que eu gosto, então me anima a fazer o resto. Quando eu não vejo lá na legislação não tem muito, eu vou para onde? Começo com língua portuguesa, que eu também gosto. Então olha só, mas eu não começo lendo o texto, ó. Toda a provinha começa com texto para você interpretar. Tá vendo aqui, ó, o texto, né? Aninha e suas pedras. Eu não começo fazendo essa leitura desse poema da Cora Coralina, por exemplo. O que eu faço? Eu começo lendo as perguntas. Olha só. Por quê, gente? Ao ler as perguntas, você já vai ler o texto sabendo o que as questões querem. É muito mais fácil. É como você dirigir num local que você não conhece com GPS. E é diferente de você dirigir num local que você não conhece sem GPS. Então, por quê? Se você começa a ler o texto, depois você vai ler as perguntas, depois você vai voltar no texto, mas você lê o texto sem saber as perguntas. Então, faço o processo contrário. Eu leio as perguntas primeiro e depois eu vou partir para o texto. Olha aqui, ó. Leia de 1 a 3. Aí o que eu faço? Pulo para cá. Ó. É correto afirmar que o eu lírico, para o eu lírico, a construção do poema, aí eu já vi que ele vai perguntar do eu lírico. Então já vou ler com o meu olhar focado nisso. Aí ele vem aqui, ó. Segunda questão. Ao afirmar que esta fonte é para uso de todos os cedentes, o eu lírico está se referindo com palavras empregadas em sentido... Aí ele vai perguntar figurado, 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 próprio. Aliás, é uma questão que sempre cai, né? Sentido figurado e sentido próprio. Isso aí você tem que saber, tá? E aí eu vou aqui, ó, na terceira, ó. Assinale a alternativa que os versos não te deixes destruir, recria a tua vida. Quando você for ler isso no texto, você já sabe que a pergunta 3 está falando disso. Olha que vantagem você leva, porque seu olhar vai estar mais apurado, tá? E aqui, ó, vai perguntar sobre coerência temporal, uniformidade de pessoa, tá? E aqui, ó, verso 4, os versos: faz da tua vida mesquinha um poema e viverás no coração dos jovens. Então, quando você lê esse verso, você já vai saber. Olha aqui, ó, e viverás no corações dos jovens. Você vai colocar aqui, ó, questão número 4, que está falando disso. Então, é muito mais fácil. Veja o outro texto aqui, ó. Leia o texto para responder as questões de número 5 a 13, ó, de 5 a 13. O que você vai fazer? Você vai ler esse texto inteiro aqui, né? Vai começar a ler tudo isso aqui para depois ver as questões? Não, você vai fazer o quê, ó?
vai ler as perguntas primeiro, ó. Segundo a alteração do atual cenário de violência. Então você sabe que quando você lê esse texto aqui, ele está perguntando a alteração do atual cenário de violência. Então quando você for ler o texto, você já vai procurar isso. Aonde está essa alteração do atual cenário de violência? E eu dou uma lida também nas alternativas, rapidamente, aquela lida rápida, tá? Não uma lida, não para você ler ali cuidadosamente quando você for responder. É apenas para você saber o que está sendo questionado. Veja aqui, ó, você vai, de acordo com a autora, a violência chega à escola porque esta... Aí você já sabe, você já vai procurar no texto por que a violência chega na escola. Você já vai ler com um olhar atento. Gente, é muito mais fácil você fazer assim. Cada um tem seu método, né? Olha só. Aí ele aqui deu a passagem. Ó. Aqui no caso, ó, ele já deu a passagem, então facilitou um pouco. Por quê? Porque você não vai precisar, né, ficar tão atento nessas 7, 8 e 9 aqui. Vai precisar estar atento nessa passagem aqui, tá? Mas olha, aqui também é gramática, né? Vai perguntar sobre gramática. Então você vai ter que estar atento. Aliás, dica, né? Essas questões assim de palavra, conjunção, né? Sempre cai na prova da VUNESP. Conjunção, tá vendo? Aqui eles estão perguntando sobre o embora. Sempre aparece na prova da VUNESP. Termo como, que é a pergunta em emprego de sentido, né? Se está no mesmo sentido do que do trecho. Aqui, ó, sinônimos, bárbaros e inusitados, também é uma coisa que a VUNESP pergunta bastante sobre sinônimos, antônimos. Crase também, a VUNESP sempre tem perguntas sobre crase. Concordância verbal também aparece em todas as provas da VUNESP e sempre uma charge também, tá? Mas, gente, o meu objetivo dessa aula não é explicar português, até porque eu não sou professor de língua portuguesa. É apenas te dar uma dica. Não começa lendo o texto, tá? Não faz isso. Começa lendo as perguntas, para que você, quando ler o texto, você já vai saber o que a prova está perguntando. E aí você já vai fazer já vai grifar os trechos, né? Você vai, por exemplo, o eu lírico, aí você vai vendo aqui, já vai procurar, já vai riscar, já vai falar, acho que isso aqui é da questão número 1, acho que essa aqui é da questão número 2. Você já vai ter um olhar mais apurado, você já vai ler as perguntas, você já vai ler o texto com outro olhar. Imagina você ler um texto desse aqui, ó, inteiro, ó. Imagina, tudo isso aqui, ó. Você vai ler sem saber que pergunta a prova traz. Não, é como andar num lugar desconhecido sem GPS, sem mapa. Opa, então o que eu faço? Eu vou na pergunta, porque quando eu ler, eu já estou aqui com o meu GPS das questões formuladas, e aí é muito mais fácil desse jeito. Gente, essa é uma dica importante. Tenho obtido resultados muito significativos nas provas de português, e isso faz uma diferença enorme. Essa foi a minha diferença, junto com matemática, para que eu ficasse em primeiro lugar de supervisor na cidade de São Roque, sem uma dedicação para esse concurso. Na verdade, eu acabei dando um curso, mas eu não me dediquei a esse concurso com afinco, de ficar estudando ali, olhando o edital, como eu sempre aconselho vocês a fazer. E eu acabei com um resultado muito bom, porque gabaritei matemática, fui muito bem em português e fui bem também na legislação e no pedagógico. Então, gente, precisa usar os métodos que dão certo. Se você tem um método que dá certo, utilize o seu método. O que eu falo não começa a prova pela número 1. Começa por aqui. Se você gosta de matemática, por exemplo, ou estatística, no caso a estatística que vai ter na prova. Se você gosta de português, se você gosta de pedagógico, se gosta de legislação, você acha que você está dominando mais aquele assunto, começa por lá.
porque sua cabeça está fresca, evita aqueles erros bobos, né? Você também ganha uma dinâmica melhor para a prova, porque você vai se estimulando, né? Não pode se desestimular, tá? Mas é sempre importante você observar isso. Faça essa dica, porque acredito que ela vai funcionar e vai ser muito importante para você conseguir sua aprovação num concurso público. Obrigado, gente. Até mais.